Direto ao ponto com o Decreto Municipal número 14.648. Este texto aqui contém alterações. Caso precise da informação completa, consulte o texto original do decreto. O Decreto 14.648 estabelece as atribuições do cargo público efetivo de fiscal integrado. Então vamos lá, para entender quais são as atribuições. Dividi aqui em 3 blocos. O primeiro bloco está destacado aqui as ações de comando. Aplicar penalidades decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, apreender produtos, coibir atividades não licenciadas, coibir invasões individuais e coletivas, comunicar o resultado dos processos decorrentes da ação fiscal, coordenar, acompanhar e promover a desobstrução de logradouros públicos, a demolição, apreensão, remoção e condução de produtos ao depósito municipal indicado, cumprir e fazer cumprir a legislação urbanística ambiental de limpeza urbana, efetuar a interdição, suspensão ou embargo de obras, de atividades e de estabelecimentos, exigir e verificar a documentação necessária à ação fiscal. O segundo bloco é com relação às ações de fiscalização. Então, é de obrigação do fiscal integrado fiscalizar a atividade de estacionamento privado de uso público quanto à cobrança de serviços prestados por hora ou fração, atividades não residencial quanto ao alvará de localização e funcionamento, coleta, transporte e disposição de materiais de resíduos sólidos especiais e movimentação de terra, conservação de fachadas e edificações, a construção e conservação dos fechamentos de terrenos e de passeios em imóveis, execução de atividades extrativas de recursos naturais, a existência de anotação de responsabilidade técnica, quando exigir, lógico, a existência de autorização para o uso e a ocupação de bens e logradouros públicos com mesas, cadeiras, toldos e outras instalações móveis ou fixas, a exposição de espécimes da flora e fauna silvestres, a implementação de parcelamento do solo, instalação de sistema de proteção na execução de edificação no que se refere a bandejas, andaimes, telas de proteção e tapumes, a preservação das reservas biológicas existentes no município, a queima de resíduos sólidos, a realização de shows, comícios ou eventos similares em áreas públicas, utilização de restos de alimentos, a utilização de logradouros e equipamentos públicos quanto à fixação de cartazes, distribuição de impressos em geral, derramamento de óleos, gorduras, graxas e similares, utilização irregular da arborização pública, alarmes, sirenes ou aparelhos semelhantes, bem como a instalação de alarmes em entradas e saídas de pedestres, estacionamentos e garagens, as atividades de carga, transporte e descarga de veículos transportadores de resíduos sólidos, material a granel e produtos pastosos, as feiras e os feirantes e as áreas adjacentes aos carrinhos de comércio ambulante, as medidas de combate ao tabagismo, as normas de instalação, manutenção e funcionamento de aparelhos de transporte, como elevador, escada rolante, por exemplo, barracões de obra, caçambas de coleta de terra em entulho, caixas eletrônicos, construções aprovadas, concluídas ou não, que tiveram sua destinação e uso alterados sem prévia licença do município, as edificações quanto às normas de prevenção contra incêndio, a calibração de equipamentos de medição quando o comércio, a instalação, a indústria utilizar, estabelecimentos bancários quanto à instalação de portas de segurança, bebedouros e sanitários para uso público, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, tatuagem e piercing e asilos, locais, instalações, equipamentos, contenedores, acondicionadores, expositores destinados a incinerar resíduos sólidos especiais, o cumprimento da legislação municipal relacionada à ocupação dos logradouros e equipamentos públicos, verificando os materiais de construção, entulho, terra, podas de árvore, lixeiras, jardineiras, carcaças de veículos e quaisquer bens e equipamentos que caracterizem materiais de descartes e produtos que exalem odores desagradáveis, instalação de serviços sanitários para uso público em repartições públicas, supermercados, lojas de departamentos, centros comerciais, shopping centers e similares,
despejo ou corrimento de águas servidas provenientes de obras, descuidos com as cercas vivas ou plantações que pendam para a via pública e o escoamento de águas nos logradouros públicos que causem danos ou prejuízos, cumprimento do horário de funcionamento do comércio e dos bancos. É sempre bem importante lembrar isso. As regras internas de funcionamento do estabelecimento no que tange ao comércio, à ação bancária, à indústria, é regida por normas específicas, mas a parte de atendimento ao público e à população, quem acompanha e fiscaliza isso é a prefeitura. O dano, transplantio, supressão e quaisquer outras intervenções em espécie arbórea, o estado de conservação de prédios tombados pelo poder público, solicitando, se necessário, laudo do órgão competente, que é o órgão aí de preservação do patrimônio, funcionamento de casas de diversão eletrônicas e similares, lançamento de águas pluviais em logradouro público, lançamento e comercialização de loteamentos, uso de elementos publicitários em veículos de transporte público particular, engenhos de publicidade, bem como local para a instalação desses engenhos, obras e edificações para verificar o cumprimento do projeto aprovado pelo município e demais normas pertinentes e efetuar cálculos de multas e demais providências referentes ao descumprimento dos parâmetros urbanísticos, os estabelecimentos comerciais quanto à conservação da limpeza interna e externa, os processos de coleta interna de resíduos sólidos domiciliares em condomínios, os terrenos edificados ou não quanto à limpeza, drenagem e conservação, para fim de licenciamentos, as atividades econômicas com repercussão negativa, passíveis de causar danos ambientais, para subsidiar a emissão do parecer ambiental, postos de abastecimento de veículos, shopping centers, lojas de departamento e supermercados que disponham de estacionamento para clientes, poluição ambiental de veículos automotores. O município não vai fiscalizar o veículo automotor em si, isso é responsabilidade do Departamento de Trânsito, mas a poluição desses veículos. Durante a construção de passeios, o material utilizado e a reserva de espaço destinado ao tráfego de pedestre e de portadores de necessidades especiais, possíveis fontes poluidoras ambientais. Com isso, a gente fecha o bloco do fiscalizar, que é a principal, como pode observar pelo volume de incisos aqui, é o que irá ocupar maior tempo do agente aí integrado de fiscalização. Levantar e conferir a área utilizada e a potencialmente utilizável, edificada ou não para fins de cobrança de taxa de fiscalização, de localização e funcionamento, realizar diligências para o monitoramento e acompanhamento do cumprimento das condicionantes estabelecidas na licença ambiental, realizar vistorias fiscais para levantamentos e avaliações sobre situações ambientais, verificar e fiscalizar a realização de projetos de pesquisa científica que possam implicar em danos aos meios físicos e biológicos e verificar aqui a implantação de medidas para mitigar impactos ambientais. Então essas são as atribuições aí do fiscal integrado. As atribuições serão executadas preferencialmente em horário comercial, podendo, contudo, ser realizadas em qualquer dia e horário, conforme escalas com antecedência mínima de 48 horas, mas há uma exceção aqui para essas 48 horas. Nos casos de necessidade do serviço de interesse da administração municipal, a disponibilização da forma de execução, que seria essa comunicação prévia de 48 horas, poderá acontecer em prazo menor. Caso a prefeitura perceba que existe alguma situação que ela precisa fiscalizar e ela não tem tempo hábil de convocar os fiscais em 48 horas, ela irá convocar mesmo assim em um prazo menor, porque o interesse público ele precisa sobressair ali sobre o interesse privado. Isso deve ser uma exceção, não uma regra. Para a execução das atribuições do fiscal integrado, serão considerados, no mínimo, os seguintes parâmetros. Primeiro, a base territorial. O fiscal não pode circular e fiscalizar todo o município de Belo Horizonte. Ele tem uma base de atuação, inclusive ali para coibir situações de atuação irregular do fiscal. O fiscal integrado será lotado na Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização e designado para exercer em um determinado território, respondendo em conjunto com os demais membros da equipe de fiscais que nele atuarem pelo cumprimento das metas e por todas as ações de fiscalização. Então, o fiscal ele responde conjuntamente com os demais membros
pelas metas ali e pelas ações de fiscalização daquela determinada região em que estão lotados. Os fiscais integrados atuarão em territórios determinados entre 6 a 12 meses, porque há uma determinação de ocorrer aqui uma alternância, um rodízio. Primeiro, internamente, porque dentro da mesma área de atuação ele pode ter o rodízio de sub-áreas ou até de foco de atuação de fiscalização, e depois interregional entre as regiões. A gratificação por alcance das metas de produtividade de fiscalização integrada, que é a GAMPIF, ela é apurada mediante atribuições de unidade padrão de fiscalização integrada, UPFIS, positivas deduzidas as negativas. Vamos entender isso aqui. Os fiscais eles têm um pagamento ali de produtividade pelo resultado positivo que ele desempenhar em sua função e também deduzido ali quando essa atuação ela for negativa. Então, o que é essa UPFIS? Ela é uma atribuição por hora ou jornada de trabalho de efetiva ação fiscal do fiscal que está em serviço, não afastado, ou pelo cumprimento de expedientes fiscais diários. O teto máximo são de 375 UPFIs. É só lembrar aqui que é um ano inteiro, de 365 dias, mais 10 dias. Quando a execução se der além do horário comercial, porque o foco principal é que a atuação do fiscal aconteça em horário comercial, vão ser observadas aqui alguns acréscimos para esse pagamento dessa gratificação. Então, o horário normal, entre 6 da manhã e 7 da noite, não há variação. Entre 19 horas e 1 e 22 horas, vai ser majorada a remuneração da GAMPIF em 50%. E no período aí de 22 horas e 1 minuto até as 6 da manhã, majorada aí em 100%. No caso dos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, a majoração será sempre em 100%, independente do horário. E o que são então agora as UPFIs negativas? Se refere quando o trabalho ele é realizado em desconformidade com as metas e com a própria orientação para o agente aí de fiscalização integrada, que é quando a tarefa apresentar omissão que torne incorreta ou incompleta a informação, quando a tarefa ou atividade contrariar normas de serviço, quando houver descumprimento de ordens ou normas internas de serviço, quando não entregar na gerência imediata, no prazo fixado, os documentos necessários à comprovação da tarefa, salvo motivo justificado aceito pela chefia, e quando houver constatação, por qualquer das juntas integradas de julgamento, de erro material ou formal na lavratura do documento fiscal. Você pode lá na frente ter o seu UPFIS positivo, mas se no momento de um questionamento, até por um erro seu de preenchimento material ou formal, isso for detectado em uma junta de julgamento, pode naquele momento ser aplicada então a UPFIS negativa. A dedução ela sempre vai ser, quando for negativa, no mesmo mês ou no mês subsequente da constatação do erro ou omissão. Em caso de erro fiscal decorrente de informações cadastrais comprovadamente incorretas, porém ali obtidas do banco de dados do órgão do município, quando você tem que fazer a notificação a pessoa ali no estabelecimento e o endereço de referência ele está incorreto no próprio banco de dados do município, não haverá então aí o cômputo de pontos negativos, porque o erro aqui ele não é um erro decorrente da ação do fiscal, mas de um erro de cadastro dentro da própria base de dados do município. Lembrando que todas essas ações de fiscalização, o que compete, as atribuições do fiscal, é sempre dentro do município de Belo Horizonte. Ele não tem jurisdição para poder atuar fora do seu município e nem mesmo fora ali da sua base territorial quando estiver ali devidamente alocado. Esse foi direto ao ponto do decreto 14.648 da Prefeitura de Belo Horizonte.